mais ou menos a responsabilidade de cada camada. Ou qual é o protocolo que funciona na camada de rede. Ele vai dizer que o IP é responsável. Sim, o IP é responsável, ele vai estar na rede. E a gente vai ver no próximo slide. Tá certo? Vou passar aqui que tem mais analogias para a gente pegar aqui. Esta é a camada OSI. Modelo de referência, camada não, desculpa. Modelo de referência OSI. Quando a gente vai comparar o modelo de referência OSI com o modelo TCP/IP, com 4 camadas ou 5 camadas, a gente tem essa estrutura aí. E ela é sempre cobrada em prova. O que foi que aconteceu aqui? A camada 1 do modelo OSI juntou, né, a camada 1 e 2 e virou a camada 1 no modelo TCP/IP, com 4 camadas. Então, a camada de enlace e física, ela pode ser chamada hoje de host ou rede, dentro do modelo TCP/IP, que é o modelo usado hoje. As provas cobram o modelo de referência OSI apenas como uma referência, mas ele foi transformado e hoje, na prática, se usa esse cara de 4 camadas aqui, que é o principal. Certo? Hoje, na prática, se usa esse cara aqui. Tá bom? Mas o CESP já cobrou isso aqui, ó. Que existe sim 5 camadas e continua sendo um enlace física. Só mudou quem aqui, ó. O CESP pode... Isso aqui é igual nas duas. A camada de sessão, apresentação e aplicação são ainda, no modelo TCP/IP, a mesma coisa. A mesma coisa. Juntou essas 3 camadas e virou a camada de aplicação. Questão de prova. Em comparação com o modelo OSI, a camada de sessão no modelo OSI representa a camada de transporte dentro do modelo TCP/IP, certo ou errado? Errado. Não é? Vocês vão ver que tem uma questão assim, cobrada no CESP há 3 meses atrás. Essa imagem resolve a prova, resolve a questão. Só essa imagem. E se vocês entenderem que cada camada é responsável por um desmembramento do carro, que eu falei, né? O carro é desmontado e é chegado do outro lado, a informação acontece dessa mesma maneira. A mensagem sai de um canto, vai vira dados, dos dados vira pacotes, quadros, vai descendo, transforma em bits, e do outro lado chega o bit, vai para o... Deixa eu lembrar aqui do nome. Bit, quadro, pacote, segmento e dado. Então, tem o dado, vira segmento, pacote, quadro e bits. Do outro lado, chega o bits, vira quadro, pacote, segmento e dado. Tá certo? Essa setinha aqui é fundamental. Essa setinha aqui, ó, que eu botei aqui, ó. Para vocês entenderem o fluxo do negócio. Vai da camada de aplicação até a física, depois chega na física e sobe até a aplicação. Então aqui não tem nem muito o que explicar. As funções, por exemplo, se a camada física lá no modelo OSI, tem a função de manipular os bits na camada física, tá certo? Aqui, ó. Quando ela vira uma camada só aqui, a função de manipular os bits está onde? Ainda aqui. Então, a camada de host e rede acumulou a função de enlace e física. Tá certo? Então, quando a gente fala aqui do modelo de referência TCP/IP com 4 camadas, na camada 1 do TCP/IP com 4 camadas, acontece a transformação da informação em quadros e em bits. Coisa que era função de enlace e física. Acumulou aqui para camada 1 do modelo TCP/IP. Ela ficou com 2 responsabilidades, podemos dizer. Beleza? Vou progredir aqui, que tem mais informação para a gente adicionar nessa tela. Quando a gente vai lá, modelo OSI novo para a gente comparar, existem alguns dispositivos de redes que funcionam dentro dessas camadas. Afinal de contas,
Tem um roteador na minha casa, tem um roteador na casa de vocês, que está transformando essa informação e fazendo com que ela chegue até o computador de vocês. Onde operam esses dispositivos? Em quais camadas cada dispositivo trabalha? E aí eu simplifiquei aqui para vocês mais uma vez, ó. Na camada física, todo mundo trabalha na camada física. Todo mundo. Quem é todo mundo? Os principais. Eu vou dar aqui os principais porque é o que cai em prova. Hub e repetidores trabalham na camada física. Bridge e switch, roteadores, switches avançados, advanced switches e gateways. A gente pode depois fazer uma aula para eu explicar quem são esses caras especificamente. Mas a gente ia se alongar muito aqui se fosse fazer. Isso são dispositivos físicos, tá certo? Roteadores, switch, repetidores, são essas coisas maiores mesmo, que a gente pode pegar, são palpáveis. Porque esses nomes aí podem ser todos estranhos a vocês, ou vocês pensem que é algum software, alguma coisa. Isso aqui são dispositivos. Aí o que é que a prova pode cobrar? Ele pode dizer assim: os switches simples que existem hoje estão operando na camada de rede no modelo OSI de referência. Certo ou errado? Errado. Os switches simples, não são os switches mais avançados, eles operam apenas na camada de enlace e física. Se ele disser que o switch opera na camada de rede do modelo de referência TCP/IP, tá certo? Tá certo. O switch opera na camada. Quando a gente fala de OSI, o switch ele opera na enlace física. Só que lembrando que enlace física, no modelo TCP/IP, virou camada de host ou rede. Então, o CESP o tempo todo vai fazer essa correlação entre protocolos, que a gente vai ver já já que existe, modelo de referência ISO, modelo TCP/IP, dispositivos que funcionam nessas camadas e agora, e aí vocês não tem como decorar, claro, mas vocês podem entender depois, esse slide eu vou mandar, os protocolos. Os protocolos também operam em camadas específicas. Tá bom? E aí, professor, eu tenho que decorar tudo? Tem os principais, que é o que eu vou dizer aqui para vocês, tá certo? Vejam que eu estou partindo sempre aqui no modelo de referência OSI, tá vendo? Eu sempre estou colocando aqui, porque vocês podem correlacionar com esse aqui, ó. Já já eu passo de novo, tá certo? E boto lá para vocês copiarem. Vocês podem correlacionar com TCP/IP, porque a gente já viu como transformar, né? O modelo OSI em TCP. Tá certo? É assim que a gente transforma. Aí eu estou pegando como base sempre o OSI. E aqui tem os protocolos. Eles são divididos em dois tipos. Eu não vi o CESP cobrando esse tipo aqui, tá certo? Essa divisão em tipos. Eu vi ele cobrando só a camada. Mas eu fiz questão de dividir para ficar mais completinho. Tem protocolos que funcionam são lógicos e tem protocolos físicos aqui, ó. Protocolos lógicos e protocolos físicos. Tá certo? Eu vi o CESP cobrando só para peritos isso aí. Mas aí vocês têm que entender só essas cores aqui, ó. Na camada de transporte, que é uma camada que é muito cobrada em prova, só tem esses dois caras que funcionam aqui, ó. TCP e UDP. Vale a pena aí, como dica, vocês até se aprofundarem um pouquinho dentro desses caras, que não vai dar tempo de eu fazer aqui. Mas vocês entenderem quais as diferenças do TCP e do UDP. Tá certo? Na camada de rede do modelo ISO, principalmente temos o protocolo IP, mas não só ele. Tem o ARP, RARP, IGMP e ICMP. Essa sopa de letrinhas, pessoal, nada mais é do que o seguinte. Deixa eu tentar retirar essa ruguinha que está na testa de vocês aí. Que danado o professor está falando, que danado é protocolo.
Para se fazer, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se você foi roubado, tá bom? E 2 dias depois acham um celular e dizem: olha, se dirige à central de polícia que tem esse celular que foi roubado. Se você não prestou queixa e fez o boletim de ocorrência e apenas chegou lá e diz assim: olha, esse celular é meu. Aí o policial vai dizer: certo, como é que você prova isso? Não, tem a minha foto aí, certo, mas eu preciso de um boletim de ocorrência também, para eu saber que esse celular foi roubado de você em tal dia e como foi que aconteceu, para eu correlacionar o roubo desse celular, o autor e você. Eu estou falando aqui, isso pode ser que não aconteça na prática, mas é só para vocês entenderem que existe um protocolo, existe uma maneira na qual as coisas acontecem em várias áreas da nossa vida. Então, para que uma informação saia do meu computador e chegue no computador de vocês, o TCP tem uma função dentro do todo. E ele é um protocolo porque ele vai executar exatamente aquela função que foi feito para ele, e ponto. Protocolo é uma sequência de passos, podemos dizer, que eu tenho que fazer para executar alguma coisa. Se esse protocolo for obedecido por todo mundo, ele vai ser executado bem. Então, foi necessário criar protocolos para a transmissão dos dados, porque existiam várias empresas que faziam computadores diferentes. Todas elas têm que obedecer e implementar o protocolo TCP, por exemplo, para fazer o transporte da informação. Certo? Então, protocolos são uma sequência de passos que tem que ser seguido para que se aconteça alguma coisa. Eu não tenho bem definido, eu posso procurar na internet, mas não sei se tem bem definido mesmo o conceito disso aí. E o CESP não vai cobrar o conceito em si, vai cobrar a funcionalidade desses protocolos. Tá certo? Ele vai perguntar a você o que significa os protocolos na internet. Ele vai dizer assim: olha, o HTTP é o protocolo responsável por envio de e-mail. Errado. O HTTP é o protocolo responsável por transmitir texto, áudio e vídeo dos navegadores do computador da gente para outro computador. Ele faz a coleta dos dados e mostra para a gente vídeo, áudio e texto. A gente só navega na internet porque existe o protocolo HTTP, que traz para a gente visualmente áudio, vídeo e texto. Tá certo? Então, o HTTP não é um protocolo responsável por envio de e-mail. Ele é um responsável por manipular áudio, vídeo e texto. E ponto. E só ele faz isso. Ninguém mais dentro desses protocolos faz isso. Tá certo? Então é como se fosse uma divisão de tarefas. Dentro da polícia, a gente tem aí de coronel a soldado. Cada um tem sua tarefa. Inclusive, Diana, tu tá com quanto tempo de polícia, Diana? Só para ter uma ideia. 3. 3 anos, né? Eu tô fazendo 10 ano que vem. E aí, eu Já tô saiu o fazendo. cabo, né? Oi? Saiu o cabo ou fez o curso? Vou sair ano que vem cabo, mas fiz o curso agora. Aí, Diana, um professor estava dando um curso lá, e eu estava gravando a aula dele lá no CE, e ele trouxe o conceito de soldado que veio do exército que a polícia usa. O que é um soldado? Aí tem assim, ó, é um mero elemento de execução. Não mentiu. Nem pensa. Então isso é aplicado na polícia. Claro que assim, no contexto, né? Um tenente escuta a gente, né? Conversa, um sargento e tal. Mas isso veio do exército. E qual é a atribuição do cabo? Do cabo não, do soldado. Mero elemento de execução. Qual é a atribuição do HTTP? É um mero elemento de transmissão de áudio, vídeo e texto. Ponto. Qual a função do FTP? Que opera na camada de apresentação, sessão, aplicação, apresentação ou sessão. O FTP trabalha nessas camadas aqui. O FTP transporta arquivo. Ponto. Então, quando eu envio anexo do e-mail, por exemplo, um arquivo por trás, além dos protocolos de envio de e-mail, que é esses caras aqui, ó, existe o protocolo FTP, que manipula o arquivo, sai esse arquivo do meu computador e chega no outro computador. Certo? Questão de prova, CESP.
Um protocolo que está dentro do contexto de protocolos físicos é chamado Ethernet e opera dentro da camada de transporte no modelo TCP/IP. Certo ou errado? Vocês não encontraram o nome Ethernet, não foi? Errado, certo? Protocolo físico, eu falei certo. Protocolo físico, Ethernet, ok. Mas ele opera na camada de enlace física do modelo ISO e do modelo TCP/IP, host e rede, não no de transporte. E agora a gente junta tudo. Modelo de referência ISO, TCP/IP com 4 camadas, TCP/IP com 5 camadas, dispositivos de rede e protocolo que funciona dentro de cada camada. E com essa imagem, você responderia 3 ou 2 questões da Polícia Federal de 2021, prova em junho desse ano. Só com essa imagem. Beleza? Vamos só fazer umas questões agora para a gente concluir a aula. Certo? Passei já 9 minutos, não foi, Diana? Mas eu acho que é bom a gente aplicar isso aqui agora. Já saíram, ó. Tá tranquilo, todo mundo aí. Só teve essa aula hoje, ninguém tá cansado. Todo mundo com a mente fresca, né? Todo mundo. Se eu tivesse preparado mais um tempinho aqui, a gente podia ficar até umas 7, né? 7h30. Bora lá. Mas como todo mundo tem... Essa aula é agendada só até 6, né, Diana? Então esse negócio de a gente tá passando muito, É. pode ser que dê problema no compromisso de vocês. Vamos lá. Polícia Federal, 2021. A pilha de protocolo TCP/IP de 5 camadas e a pilha de modelo de referência OSI tem em comum a camada física, enlace, rede, transporte e aplicação. Física, enlace, Certo. rede, vou botar a numeração delas aqui, transporte e aplicação. E ele falou que são 5 camadas nessa questão. Perfeito, questão certa. Só com essa imagem aqui. Eita, deixa eu apagar esse. Ô, professor, tenho uma dúvida. Diga lá. Porque eu fui responder essa questão, eu tô um pouquinho barulhento. Mas eu fui responder essa questão e no material que eu tenho tava um modelo com 4 camadas. E aí, quando eu fui fazer a comparação, tipo, eu fiquei meio perdida, porque no de 4 camadas, geralmente não vai ter a física, e eu acho que a de enlace também não tá, ou é a de rede. Enlace físico aqui, ó. Isso, e a questão pedia justamente o modelo de 5. Isso. E aí, quando você mostrou aí esse esqueminha do 4 e do 5, aí eu pude entender que, de fato, o de 5 tem em comum esse já aí com o de 7, né? Que é diferente do de 4, no caso. Exato. Aí, tô grifando aqui, ó. Isso. Pronto. É por isso que eu trouxe aqui no quadro... Na GL. Na GL. Por isso que eu trouxe aqui no quadro, na GL, esse exemplo aí, né? Que a gente vê Isso. exatamente com 4 camadas que se funde a camada de enlace física, mas se eu pedir também o 5, continua. Enlace físico separado. Continua. Isso. Então, questão Show. Certo. certa. Obrigada, viu? Nada. Próxima. O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulário de dados em caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet, por exemplo. Toda vez que ele falar em sítio, são sites. São sites, a gente acessa através de URL. O URL tem o HTTP. E, quando se faz de forma segura, HTTPS. Eita, S. HTTPS. Isso quer dizer que é seguro. O que é seguro? Transferência de dados. Questão errada.
Porque o SMTP é responsável por